Quais são os efeitos genômicos da seleção natural? Nesse módulo, nós vamos falar sobre Selective Sweeps. Bom, agora eu vou falar de uma coisa muito legal que só foi possível com a genômica. Quando você faz seleção natural para um determinado gene, você seleciona o gene, mas todos os outros genes que estão perto dele no cromossomo acabam sendo selecionados juntos, porque eles estão no mesmo cromossomo. Então, você seleciona um pedaço, vai o resto. Isso chama-se efeito carona, porque os outros genes estão pegando carona com aquele. Mas tem uma outra coisa interessante. A seleção natural direcional, ela diminui a variabilidade. Não é? Você tinha vários alelos e agora você só tem um. Quando você faz a seleção direcional, os genes que estão ali perto sofrem uma perda de variabilidade gênica junto com o gene que você selecionou. Então, por exemplo, se eu tenho esse conjunto de cromossomos aqui, com vários polimorfismos, né? Cada bolinha dessa é um gene diferente, com um alelo diferente. Se eu selecionar, por exemplo, o alelo vermelho, que está naquele último locus, o que vai acontecer? Todos os outros que estão junto com ele vão ser carregados, de maneira que na próxima geração eu vou ter uma homozigosidade no vermelho, porque foi ele que foi selecionado, mas também nos outros genes, até que comecem a aparecer novas variações. Essa queda de heterozigosidade, não só no gene que eu selecionei, mas também nos vizinhos, pode ser tão grande que eu posso detectar no nível genômico. Então, se eu pegar indivíduos de várias populações diferentes e alinhar as sequências de DNA deles num cromossomo, em escala de cromossomo, e começar a varrer, fazer uma janelinha de 1000 nucleotídeos e for varrendo essa janelinha ao longo do cromossomo, eu vou ver que a heterozigosidade vai ficar variando estocasticamente. Mas se de repente tiver uma queda na heterozigosidade, eu vou falar, opa, aconteceu seleção direcional aqui, que derrubou alguma coisa. No fundo desse poço de baixa variabilidade deve estar o gene que foi selecionado. Isso chama-se Selective Sweep. Selective Sweeps, portanto, são esperados de acontecer quando há uma seleção direcional muito forte. E o mais legal do Selective Sweep é que até hoje, quando a gente ia estudar seleção natural, a gente tinha que procurar o gene, tentar achar uma explicação e aí ver o que acontecia, né? Eu comparava antes e depois, não sei o quê. Agora, eu posso procurar ao acaso nos cromossomos e sempre que eu encontro um Selective Sweep, aí então eu vou tentar descobrir qual é o gene que está sendo selecionado. Isso é muito legal, porque eu posso agora procurar a seleção natural sem ter hipótese a priori. Quer ver um exemplo legal? Vocês sabem que a malária é causada pelo plasmódio, né? E o plasmódio, existem linhagens de plasmódio que são resistentes à cloroquina. Vocês sabem que a cloroquina tem um uso muito eficaz, que é lutar contra a malária, não contra a Covid. Então, quando você compara o cromossomo 7 do plasmódio resistente à cloroquina com o cromossomo 7 de plasmódio não resistente à cloroquina, você vê que tem um determinado momento, comparando as heterozigosidades, que cai a heterozigosidade. Aí quando você vai no lugar em que caiu a heterozigosidade, no fundo do poço está quem? O gene da resistência à cloroquina. Olha que legal. Quando eu li isso, eu falei, puxa, que legal, alguém tem que fazer isso com a espécie humana. Claro, né? E óbvio que foi feito. Existe um consórcio internacional chamado Pop Human Scan, que procura varrer o genoma, já existem milhares de genomas humanos sequenciados, que procura varrer os genomas humanos procurando sinais de seleção. Então olha só esse aqui. Mas antes eu tenho que falar uma coisa. Um dos sinais de seleção natural é comparando as heterozigosidades. Você tem um poço de heterozigosidade no Selective Sweep. Mas existe uma outra maneira também. Eu posso comparar as populações em relação ao FST. O que vai acontecer se eu tiver uma população que está selecionada a favor de alguma coisa comparado com as outras? Ela vai evoluir por seleção direcional, vai se diferenciar das outras e isso vai aumentar o FST. Então, eu varrendo vários cromossomos de várias populações, eu posso encontrar sinal de seleção natural ou por baixa heterozigosidade ou por alto FST.
Voltando ao nosso exemplo, esse mapa aqui é um mapa de um pedaço do cromossomo 2 e o que está mostrando aí é um pico de FST. Vocês veem que esse pico está muito bem definido e quando você dá um zoom nesse pico, você acha ele bonitinho e que gene que está lá? O gene da lactase. O gene da lactase é o gene que permite que a gente beba leite e aproveite o açúcar do leite. O uso de leite e derivados começou a ser feito pela espécie humana há cerca de 10 mil anos atrás. Mas só 2.500 anos depois, ou seja, 7.500 anos atrás, apareceu uma mutação que permitiu que a gente digerisse o leite com eficiência. E aí o que aconteceu? Houve seleção que favoreceu os seres humanos em que o gene da lactase não era desligado. Essa mutação não aconteceu no gene da lactase, mas sim num outro gene upstream, ou seja, para cima desse gene, dentro de um intron do gene MCM6, é um gene regulador. Esse intron codifica um enhancer transcricional da lactase. Normalmente, esse gene é desligado quando a pessoa passou da lactação, em todos os mamíferos esse gene é desligado, mas aconteceu uma mutação que causou um defeito, digamos, no gene, que parou de desligar a produção de lactase. Então, nos povos em que havia pecuária, não desligar a lactase era lucro. As pessoas que falam assim, puxa, eu sou intolerante à lactose, não é? É uma doença, né? Intolerância à lactose. Porque aí você é intolerante à lactose, você toma o leite, a lactose não é digerida, ela acaba fermentando no teu intestino, ela é usada então para crescimento bacteriano e você fica com gases, fica com dores, fica com um monte de coisa, resultado da fermentação da lactose. Só que tem uma coisa interessante aqui. O que é a doença? O pessoal fala que a doença é a intolerância à lactose. Mas o que é o natural? O que é o normal em todas as espécies de mamífero? É desligar o gene da lactose. Ou seja, o normal é a intolerância à lactose. O que é defeituoso geneticamente é a pessoa poder tomar leite e não passar mal. Quando você faz um estudo comparativo entre povos de origem europeia com povos de origem africana, você vê direitinho isso. A intolerância à lactose é muito mais comum em povos de origem africana, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E se você vai na África, você vê que os povos que têm pecuária têm tolerância à lactose. O gene da tolerância está lá. E os povos que não têm pecuária têm intolerância à lactose. Então isso é legal porque você fala, o que é normal, né? Evolutivamente o normal é desligar a lactase. Mas do ponto de vista de saúde pública, hoje em dia que o pessoal toma leite, o melhor é você não desligar a lactase. Nesse módulo vimos o efeito da seleção direcional no genoma. A seleção direcional que sempre favorece os homozigotos. Mas será que a seleção pode favorecer os heterozigotos? E por que não tem gatinhos de 100 quilos? Essa e outras respostas no próximo módulo. Até lá!